construiu um forte na casa dele para impedir mulheres de entrarem, porque ele tem muito medo delas. Desde os 16 anos, ele sofre de ginofobia, que é um medo muito forte e irracional de mulheres. E por causa disso, pelos últimos 55 anos, ele se isolou completamente. Ele quase não sai de casa e construiu muros extremamente altos para proteger ele das mulheres. Só que o que ele não sabe é que a generosidade das vizinhas dele é o que tá mantendo ele vivo. São as mulheres da vila dele que entregam água, comida e tudo o que ele precisa, jogando todos esses suprimentos por cima do muro para que ele consiga sobreviver. Recordes mundiais que nunca vão ser quebrados. Esse é o homem com o maior número de recordes mundiais. Ele é o Ashrita Furman. Ele quebra recordes desde 1979 e até hoje já quebrou mais de 500 recordes oficiais do Guinness. Isso inclui equilibrar uma garrafa de leite na cabeça por mais de 130 km, a corrida de saco mais rápida do mundo por mais de 10 km, maior número de ovos quebrados na cabeça em 1 minuto, 80 ovos quebrados na testa em 60 segundos, maior distância percorrida com um cortador de grama equilibrado na cabeça. Ele percorreu mais de 80 metros desse jeito. Maior número de mortais pra frente consecutivos em 1 hora, 1093 no total, em 60 minutos. Maior distância pulando em uma perna só, ele pulou quase 1,5 km usando uma perna só. O Saci inveja. E, obviamente, a maior quantidade de recordes mundiais quebrados por uma pessoa só. E eu acho bem difícil que alguém consiga superar esse cara. O ChatGPT começou uma conversa com alguém. Essa semana, um usuário do Reddit postou um print falando que o ChatGPT tinha começado uma conversa com ele, perguntando como a primeira semana do ensino médio dele tinha sido. Ele respondeu perguntando por que o chat tinha começado uma conversa com ele. E ele disse que só queria saber como as coisas foram. E que se ele quisesse que o chat parasse de começar conversas, era só avisar. O garoto perguntou se era uma atualização nova e a IA disse que sim. Ele postou um link da conversa inteira provando que ela era real. Além de que várias pessoas nessa semana também relataram isso acontecendo. Perguntaram então para a OpenAI, a empresa responsável pelo ChatGPT, o que estava acontecendo. Eles responderam que isso não era uma atualização, e sim um bug que estava acontecendo com ele que eles já resolveram. Imagina no meio da madrugada receber um oi sumido do ChatGPT. Pessoas que sobreviveram o insobrevivível. Rommel Broom. Em 1974, ele foi condenado à pena de morte por cometer vários crimes contra uma jovem. E depois de muitos anos no corredor da morte, em 2009 chegou o dia da sua execução. Ele foi levado para uma cama onde os agentes injetaram a solução letal nele. Só que ele sobreviveu. Pelas próximas 2 horas, eles injetaram mais de 18 injeções letais nele. E ele sobreviveu a todas. Ele aparentemente tinha uma condição genética que fazia com que esse tipo de injeção não funcionasse nele. No fim, a pena de morte dele foi suspensa, já que eles entenderam que ele tinha sido condenado a uma injeção e não 18. Ele, teoricamente, já recebeu essa punição. No fim, ele acabou sendo liberado e faleceu de Covid-19 em 2020. Um grupo de prisioneiros da Segunda Guerra Mundial conseguiu cavar 3 túneis em 1944. Os túneis tinham 9 metros de profundidade para não serem vistos pelos guardas. E para cavar eles usaram ferramentas improvisadas, como cabeceiras de cama e latas. E eles se livravam da terra que eles cavavam, distribuindo ela discretamente pelo campo. Os prisioneiros instalaram eletricidade, lâmpadas e ventilação nesses túneis, usando fios e canos roubados. No dia 24 de março, 76 desses homens engatinharam nos túneis para conseguir a liberdade. Mas antes de todos conseguirem escapar, o túnel foi descoberto pelos guardas. Só 3 dos homens que escaparam conseguiram ficar livres em segurança, enquanto outros 50 foram recapturados e executados. Comidas que foram descobertas sem querer. Sanduíche. Em 1762, John Montagu estava jogando baralho e queria pegar um bife para comer. Só que ele estava com as mãos ocupadas e não tinha nenhum garfo por perto. Foi aí que ele tomou uma decisão que mudou a história para sempre. Ele usou 2 pedaços de pão para segurar a carne. E assim o sanduíche surgiu. Queijo e iogurte foram inventados quando alguém resolveu experimentar um leite que tinha estragado. O leite era de cabra e eles deixaram ele pra fora de casa por muito tempo. E algum curioso resolveu testar pra ver se o gosto era bom. Ainda bem! Picolé. Um dia, Frank Epperson tava brincando na rua e entrou em casa com muito calor. Pra se refrescar, ele guardou um refrigerante no congelador. Só que ele acabou esquecendo que deixou ele ali. Quando ele lembrou, resolveu experimentar e o resto é história. O sorvete de cone também foi inventado sem querer. Em 1904, numa feira, um vendedor de sorvete ficou sem pratos para entregar sorvete para os clientes. Ele então improvisou e começou a usar os waffles que ele tinha disponíveis para entregar o produto para os clientes. Eles acabaram gostando bastante e ele aderiu à invenção. Para gravar Homem-Aranha, o Tom Holland fez uma piada para Marvel falando que ele deveria passar alguns dias em uma escola para aprender
queira ser um adolescente normal. Só que eles gostaram da ideia e resolveram fazer isso de verdade. A ideia então era fazer ele passar alguns dias em uma escola comum dos Estados Unidos para que ele pudesse interpretar melhor o papel de um adolescente americano. Um dia então ele pegou a sua mochila, caderno e caneta e foi para a escola de ciências do Bronx em Nova York. Nem os alunos nem os professores sabiam que ele não era um aluno de verdade. Então no começo de toda a aula eles levavam ele para frente da sala e apresentavam ele como um aluno novo. Ele então finalmente sentou no fundo da sala do lado de uma garota. Ela virou pra ele e perguntou o que ele realmente estava fazendo ali. E a resposta dele foi essa aqui. I was like, well, do you want to know my secret? He's like, okay. I was like, I'm actually Spider-Man. He's like, dude, you're nuts. Ele explicou a história dizendo que na verdade era um ator britânico e que estava ali pra aprender a ser um aluno normal pra interpretar o Homem-Aranha. E ainda assim a menina riu da cara dele e não acreditou. Imagina a frustração dessa garota quando ela foi no cinema e descobriu que a história era verdade. Como estão os maiores ganhadores da loteria? Em 2002, o lixeiro Michael Carroll, de 19 anos, ganhou 12 milhões de dólares na loteria. No começo, ele lidou muito bem com isso e investiu 4 milhões desse prêmio. Só que nos próximos anos, ele gastou dinheiro com carros esportivos, mansões e festas. No fim, ele gastou não só o dinheiro do prêmio, mas também o dinheiro que ele investiu. E em 2010, ele já não tinha nenhum dinheiro e voltou a trabalhar como lixeiro no seu emprego antigo. Os ladrões mais engraçados. Em 2016, Lawrence John Ripple roubou um banco. Ele entregou um post-it para atendente que dizia: "Eu tenho uma arma, me dá o dinheiro". A mulher não hesitou e deu 3 mil dólares para ele. Ele pegou o dinheiro, mas ao invés de fugir, sentou numa cadeira que ficava na recepção do banco e simplesmente esperou a polícia chegar. Os policiais chegaram e ele foi preso. Só que no tribunal, quando o juiz perguntou para ele por que ele roubou o banco, ele respondeu que preferia ficar preso do que ficar em casa com a mulher dele. Aí ele foi sentenciado a 6 meses de prisão domiciliar. Esse bilionário anunciou que ia enterrar o seu carro de milhões para usar ele depois de morrer. Todo mundo ficou furioso com a história, mas ninguém imaginava o que ia acontecer depois. Chiquinho Scarpa é um dos homens mais ricos do Brasil. E em 2013 organizou uma cerimônia para enterrar sua Bentley de R$1 milhão, com a justificativa de que queria levar ela junto quando a sua vida acabasse. A história viralizou e a internet do Brasil e do mundo inteiro começou a xingar ele. Milhares de pessoas começaram a chamar ele de materialista, burro, começaram a atacar e criticar ele pelo desperdício, já que ele poderia muito bem ter doado o carro. Mas o que ninguém esperava é que bem na hora que o carro ia ser enterrado, o Chiquinho parou a cerimônia. Porque no fim, o plano dele não era enterrar o carro. Aquilo, na verdade, era uma campanha para doação de órgãos. Ele fez um discurso que criticava quem atacou ele. E enfatizou o quanto órgãos são muito mais importantes do que bens materiais, porque eles salvam vidas. E mesmo assim, as pessoas enterram eles. E depois desse evento, as doações de órgão no Brasil subiram em 30%. Esse experimento social provou que as pessoas só compram coisas caras pelo hype. Uma loja de sapatos extremamente baratos, chamada Payless, resolveu abrir uma loja um pouco diferente. Eles colocaram os mesmos sapatos baratos que vendiam na loja deles, mas em um ambiente luxuoso, sendo vendidos por $600. O nome dessa loja de luxo seria Palace, e eles chamaram vários influenciadores para a festa de inauguração. E eles morderam muito a isca. Could definitely wear this to like a Met Gala dinner. Just think it's so unique. We'll definitely spend $2.95 on a pump like this. Lembrando que esses são os mesmos sapatos que eles vendiam por $5 na loja original. Eles venderam vários modelos e praticamente zeraram os estoques. E na hora de ir embora, eles finalmente revelaram o segredo pra eles. Isso mostrou o quanto as pessoas são influenciáveis por um nome e um contexto. E acabam pagando muito mais caro por uma coisa só porque ela tem um nome. E o dinheiro das vendas foi doado no final. Animais que você nunca viu quando eram bebês. Primeiro, gambá. Muita gente tem nojo deles porque eles soltam um cheiro ruim e comem lixo. Mas eles bebês são as coisinhas mais fofas do mundo, eu quero um viado. É um animal que a maioria das pessoas já viu quando adulto, mas quando é bebê é tão bonitinho. Polvo. Os polvos quando adultos podem ser super assustadores e gigantes. Mas quando bebês eles são extremamente pequenininhos e, obviamente, muito fofinhos. Não pode um bicho tão fofo desse, parece de mentira. Porco-espinho. Todo mundo já viu um porco-espinho adulto. Mas quando filhote eles são super fofinhos. Parece um rato pelado, coisa horrível, fofa. Pombo. O pombo também é um bicho que dá muito asco em muita gente quando adulto. Mas quando é bebê parece um passarinho inofensivo. O que você faria se o banco te desse 17 milhões de reais por acidente? Foi o que aconteceu com essa garota. O nome dela é Christine Lee. Em 2012, quando ela tinha só 17 anos, ela entrou na sua conta do banco e viu um saldo de 4,6 milhões de dólares australianos, cerca de 17 milhões de reais. Só que ao invés de reportar o erro pro banco, ela resolveu ficar com o dinheiro.
E em só um ano, ela conseguiu gastar 14 dos 17 milhões de reais. Só que aos poucos, ela começou a se sentir mal pelo que ela fez. E começou a ficar paranoica de que ela estava sendo seguida. Pra escapar, ela resolveu fugir da Austrália e ir pro país em que ela nasceu, a Malásia. Mas no momento em que ela entrou no avião, a polícia interviu e prendeu ela. No tribunal, ela mentiu, dizendo que achava que o dinheiro era dos pais dela. E mesmo tendo se apropriado de um dinheiro que não era dela, eles concluíram que ela não tinha quebrado nenhuma lei. E por isso ela não foi presa. Apesar disso, ela precisou vender várias das coisas que ela comprou para devolver o dinheiro pro banco. Mas ela aproveitou uma vida luxuosa por 3 anos. Erros de filmes que foram pra versão final. Essa cena de Os Suspeitos era pra ser a cena mais séria do filme todo. O problema foi que o Benito Del Toro simplesmente não parava de peidar. Eles tentaram gravar a cena de um jeito sério por mais de 10 vezes, mas em toda tomada ele peidava. E os atores riam toda vez que isso acontecia. Depois de 10 tentativas, o diretor simplesmente desistiu e deixou essa versão no final mesmo. What the fuck? Em Stranger Things, quando a Eleven tava lutando contra o Billy, ela ficou exausta e caiu nos braços do Mike. Isso não era parte da cena originalmente. E a Millie Bobby Brown fez isso porque realmente estava muito cansada de muitas horas gravando essa cena. Ela realmente passou mal depois que a cena acabou. Em um episódio de Friends, a Jennifer Lawrence simplesmente não conseguia parar de rir. Eles gravaram a cena várias vezes e ela riu em todas. E no fim, eles desistiram e simplesmente deixaram no episódio. Imagina andar 3 vezes mais rápido sem nenhum esforço. Inventaram um sapato que faz exatamente isso. O nome dessa invenção é Shift Moonwalkers e ele funciona parecido com um patins, com a diferença de que você não precisa dar nenhum impulso para ele te fazer andar mais rápido. Caminhar como você normalmente caminharia já é o suficiente. Ele tem uma tecnologia de IA que ajusta a velocidade de acordo com os seus movimentos, se adaptando instantaneamente quando você para, acelera ou freia. Com 8 rodas, eles podem ser acoplados a qualquer tipo de sapato e chegam a 11 km por hora. Eles também carregam super rápido. Só 30 minutos carregando já são suficientes para você andar 8 km com o dispositivo. Diferente de um patins normal, ele percebe quando você para e permite que você tenha controle total dos movimentos que quer fazer. Eles podem ser travados para que você, por exemplo, não escorregue numa rampa ou numa escada, e tem até um modo de treinamento para quem tá se acostumando com o dispositivo. Eles já estão à venda e custam R$ 7.761. Você compraria? Essa mulher encontrou pontos no seu gato e descobriu que ele guardava um segredo enorme. Shirley Bishop estava acostumada que o seu gato Simba saísse de casa durante o dia. Ele sempre saía por algumas horas durante o dia, mas voltava logo antes da janta. Mas uma noite, o Simba voltou com alguns pontos no pescoço. Ela ficou extremamente preocupada e resolveu investigar mais sobre o que tinha acontecido. Ela foi até o veterinário do bairro para perguntar se alguém tinha levado esse gato para levar alguns pontos. Mas infelizmente eles não podiam dar essa resposta por questões de privacidade. Ela então resolveu postar no Facebook para ver se encontrava essa pessoa. Ela na verdade só queria agradecer esse estranho por ter cuidado do Simba. Mas foi aí que ela descobriu que Simba não era o único nome dele. Uma mulher chamada Michaela viu o post da Shirley e reconheceu seu próprio gato, chamado Crazy Horse. O gato estava iludindo as duas mulheres, fazendo elas acreditarem que eram as únicas donas dele. Ele ficava na casa das duas em horas diferentes do dia. Com isso, ele ganhava o dobro da comida e o dobro do carinho. E até a Michaela dar os pontos nele por uma mordida de cachorro, as duas acreditavam que elas eram as únicas donas dele. Só que a Shirley e a Michaela já se conheciam porque trabalharam juntas. Então elas resolveram manter os 2 nomes do gato e a guarda compartilhada, para que ele se sentisse o mais amado e cuidado possível. Fatos históricos que vão bugar sua percepção do tempo. O McDonald's abriu seu primeiro restaurante em 1940. O Albert Einstein morreu em 1955. E o Elvis Presley nasceu em 1935. Ou seja, existe um período de 10 anos em que o Elvis poderia ter almoçado com o Einstein no McDonald's. A Universidade de Oxford começou a ensinar estudantes em 1906. Ela é mais velha que o Império Inca e Azteca. Os dinossauros que morreram por causa do asteroide provavelmente estavam andando em fósseis de dinossauro no solo. Isso mostra o quão antigos os dinossauros eram na Terra. As pirâmides de Gizé eram tão antigas para os romanos quanto os romanos são antigos pra gente. As escadas rolantes modernas foram patenteadas 2 anos antes da Guerra Civil Americana começar. Um casal se casou no Titanic afundado. Em 2001, um casal fez história se casando no fundo do mar nos destroços do Titanic. Eles desceram com um submarino até o lugar e trocaram votos e alianças nadando no meio do oceano ao lado do Titanic afundado. E eles se tornaram as primeiras pessoas da história a se casar no Titanic. O casal fez isso porque eles ganharam um concurso com mais de 28 mil participantes, cujo prêmio era uma viagem até os restos do Titanic. Quando eles ganharam o prêmio, acharam uma oportunidade muito única e decidiram deixar a viagem ainda mais especial se casando ali. Muitas pessoas criticaram o casamento quando ele aconteceu, dizendo que ele era um insulto às milhares de pessoas que perderam as suas vidas no Titanic, mas eles não se importaram. O submarino que eles usaram para descer até ali era tão pequeno que eles passaram a viagem inteira de joelhos. O custo de uma viagem dessas hoje em dia é de $250 mil, cerca de $1,5 milhão
R$1,500 por pessoa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Como os cartoons eram originalmente? Em 1950, o Mickey Mouse ia sofrer uma mudança de aparência. Ia passar a ter um rosto triangular, usar terno, chapéu e até uma bengala. Só que graças a Deus eles mudaram pra isso aqui. O Gaguinho, originalmente, também não era assim. Ele ia usar uma roupa verde e ia ser bem mais intimidador. Inclusive, vocês sabiam que ele ganhou um design novo ultimamente? Achei tenebroso, mas enfim. O Finn de Hora de Aventura originalmente ia se chamar Pen. Ia usar uma jaqueta amarela ao invés da sua clássica camiseta azul. A Dora Aventureira originalmente tinha olhos verdes e cabelo roxo. Crê em Deus, pai. Na primeira versão de South Park, os personagens também eram bem diferentes. A paleta de cor era outra, os traços eram diferentes e até o posicionamento dos personagens não era o mesmo. O Tom de Tom e Jerry tinha esse detalhe branco na cabeça ao invés do cinza que a gente conhece. O Senhor Cabeça de Batata tinha o nariz pontudo e uma costeleta. E por fim, Rick e Morty era pra ser bem mais curto e se chamar Doc e Marty. Vocês querem parte 2? Pesquisas recentes mostraram que energéticos estão prejudicando a saúde mental dos jovens e estão aumentando o índice de transtornos como ansiedade, depressão e insônia. Essa pesquisa foi uma surpresa para um total de 0 pessoas, já que obviamente ingerir esse tanto de cafeína, corante e açúcar não faria bem para a saúde. Mas eles começaram a revisar a reclamação de consumidores e estão pedindo para os governos proibirem a venda de energéticos para menores de 18 anos. Isso nem é novidade. Quando o energético chamado Jolt foi lançado em 1895, vários grupos pediram para a FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, regulamentar a venda dele. Alguns estados, como Nova York, até consideraram a ideia, mas nunca fizeram uma lei de verdade. Mas como esse mercado tem crescido muito nos últimos 20 anos, a gente tá vendo o quanto isso realmente afeta a nossa saúde, e principalmente dos adolescentes que ainda não estão 100% formados. A Lituânia, Letônia e Polônia já proibiram a venda de energéticos para menores de 18 anos, e outros países aparentemente vão começar a fazer a mesma coisa logo logo. O que você acha disso? Esse filme é um teste para descobrir se você é fácil de manipular. Ele segue a tela de computador de uma mulher chamada Amy. Ela é jornalista e a próxima investigação dela é bizarra. A Amy decide se disfarçar e se infiltrar em grupos extremistas online. Esse grupo é famoso por seduzir mulheres nas redes sociais, convencendo elas a abandonar a vida que elas tinham para ir viver com eles nos seus países como suas esposas. Mas o que eles não imaginam é a quantidade de coisa bizarra que tá por vir. Ela começa a investigação e logo conhece um homem chamado Bilal. No começo, ela tá só juntando um monte de informação, mas ela começa a passar tanto tempo com ele que acaba criando um tipo de relacionamento e se coloca em uma situação muito perigosa. Eu não vou dar spoiler do que acontece no final, mas ele me deixou chocada. Esse filme se chama Profile e te faz questionar tudo que você acredita sobre o mundo. E ele tá disponível no Prime Video, Apple TV e Globoplay. Coisas bizarras que no passado eram normais. Zoológicos humanos. Esses zoológicos mostravam, principalmente para o público europeu, pessoas que não estavam no padrão deles. Uma filosofia extremamente racista, várias pessoas da África e da América saíram dos seus países e foram mostradas contra sua vontade para públicos europeus. E por mais bizarro e errado que isso seja, o último zoológico humano aconteceu em 1994, há só 30 anos na França. Enviar crianças pelo correio era relativamente comum. Em alguns lugares, como os Estados Unidos, era normal usar o serviço dos correios para transportar os seus filhos. Isso começou quando aumentaram o limite de peso e tamanho para encomendas. E as pessoas começaram a se empolgar. Isso porque o envio pelo correio era muito mais barato do que uma passagem de trem. Criminosos reagindo às suas sentenças. Essa enfermeira foi condenada por um pequeno erro que acabou sendo fatal. Ela deu um remédio errado para o seu paciente, mas a dose acabou sendo letal. A sentença dela foi de 6 anos de prisão e ela reagiu desse jeito. My mother, well, with all those people around her. Aos 17 anos, Jacob Matthew Morgan provocou um incêndio que tirou a vida do seu irmão mais novo. O juiz deu pra ele uma pena de 15 anos na prisão e a reação dele foi essa aqui. They got out of control. That's an extreme recklessness, and that's intent. That's malicious. O caso Wade Wilson viralizou justamente pela reação que ele teve à sua pena. Ele tirou a vida de 2 mulheres em 2019 e quando ouviu o juiz falando que a pena dele seria a cadeira elétrica, essa foi a reação dele. Warrants that the defendant, Wade Stephen Wilson, be sentenced to death for each count of first-degree murder. No momento em que essa juíza sentenciou o Arthur por 2 roubos, ela lembrou que eles foram pra escola juntos. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Invenções de comida que deram muito errado. Nos anos 2000, a Heinz lançou uma linha de ketchups coloridos chamada Easy Squirt, que tinha cores como verde, roxo e azul, numa tentativa de fazer as crianças gostarem da comida. No começo, por ser novidade, eles chegaram a vender várias unidades, mas o entusiasmo foi passageiro. Com o tempo, as pessoas começaram a achar meio nojento comer ketchup com corante e ele foi descontinuado em 2006. Brócolis sabor chiclete. Em
2014, o McDonald's tentou incentivar as crianças a comerem vegetais de forma divertida. A ideia era criar um brócolis que tivesse sabor chiclete, mas a ideia não deu muito certo. As crianças que experimentaram o produto acharam o sabor extremamente confuso e não muito gostoso, e por isso o projeto foi abandonado. E falando em McDonald's, temos o sanduíche de lagosta. Nos anos 90, eles tentaram inventar o McLobster. A ideia era trazer um lanche mais sofisticado pro cardápio, mas ele não deu certo. O sanduíche era caro e o sabor não agradava os clientes. E ele era considerado meio ruim comparado com os pratos com lagosta de verdade. E aí ele desapareceu bem rápido do cardápio. Só eu que fiquei com vontade de experimentar esse último. A Terra tem uma segunda lua. Sim, isso aqui que você tá vendo é uma lua extra, que vai ficar por aqui pelos próximos meses. Em agosto, cientistas detectaram um novo asteroide vindo para a região da Terra. Ele tem uns 10 metros de comprimento. Pensa o tamanho de uma minivan, é mais ou menos isso. E essa aqui é a órbita dele. Ele vai orbitar a Terra completamente nos próximos 2 meses, o que teoricamente transforma ele em uma segunda lua. E aí ele vai embora. Esse asteroide ia só passar perto da Terra, mas a nossa gravidade foi forte o suficiente para puxar ele e fazer ele orbitar a gente por um tempinho. A gente não sabe muito bem de onde ele veio nem onde ele tá indo, mas a gente sabe que ele é um asteroide que ele não vai bater na gente. Ele é pequeno e tá longe demais pra gente conseguir enxergar ele como uma segunda lua. Mas acredita, ele tá aqui. Isso não é super incomum ou esquisito, inclusive já aconteceu várias vezes antes. E a Terra atualmente tem outros 7 quase satélites, que pelo que eu entendi é tipo uma lua, só que não orbita só a Terra. Lembrando que eu não sou astrônoma, então eu posso estar falando alguma coisa errada, mas eu achei interessante e resolvi trazer pra vocês. A minha fonte é essa aqui. Essa é a garota mais beijada do mundo. E talvez até você já tenha beijado ela. Em 1880, as pessoas de Paris encontraram o corpo de uma mulher flutuando no rio Sena. Ninguém sabia como ela tinha chegado ali, nem quem ela era. Mas quando ela chegou no necrotério, o médico ficou extremamente encantado com a beleza dela. Tão encantado que decidiu que aquele rosto deveria ser conservado. Ele então fez uma máscara do rosto dela. Sim, é bem esquisito, mas na época era relativamente comum. Só que incrivelmente, todo mundo que via essa máscara ficava extremamente encantado com quão bonita ela era. Chegou um momento que as pessoas decidiram que queriam ter uma cópia do rosto dela em casa. E logo essa máscara começou a ser produzida em massa. Só que em 1958, um homem da Noruega teve uma ideia. Usar o rosto dessa mulher desconhecida para modelar os seus bonecos de primeiros socorros. E até hoje a maioria dos bonecos de primeiros socorros tem o rosto dessa mulher. Ela se tornou o rosto mais beijado do mundo e foi responsável por salvar a vida de milhares de pessoas. Mas até hoje ninguém sabe quem ela é. Essa foto é estranha pra você? Se eu te perguntasse quando ela foi tirada, o que você responderia? A resposta dessa pergunta é o que torna essa foto tão polêmica. Ela foi tirada em 1901, há 123 anos atrás. Mas quando a maioria das pessoas pensa numa foto tão antiga, a gente pensa em pessoas sérias, com roupas formais e sem nenhuma pose divertida. Exatamente o contrário dessa foto. A forma como as pessoas se comportavam no começo da fotografia é completamente diferente do que a gente faz hoje. Então ver alguém fazendo uma pose tão moderna há mais de 100 anos gera bastante estranheza. Por isso, todo ano essa foto viraliza na internet e aparece um debate sobre se ela realmente foi tirada em 1901. E a resposta é sim. Antigamente, tirar fotos era um processo extremamente caro e demorado. E por isso era vista como uma coisa muito séria e importante. E por esse motivo, quase ninguém sorria. Mas quando foram tirar foto desse agricultor chinês, ele não sabia disso. E quando pediram pra ele fazer uma pose, ele fez essa aqui. E é por isso que essa é a mulher mais feia do mundo. Mas talvez você discorde disso quando ouvir a história dela. O nome dela é Mary Ann Bevan e ela nasceu com um rosto completamente normal. Mas depois de se casar e ter 4 filhos, ela foi diagnosticada com uma doença que deformou o rosto dela. Depois disso, todos os dias a Mary Ann escutava o quão feia ela era. Um fazendeiro chegou a falar pra ela que a única coisa que ela seria boa na vida seria em um concurso de mulher mais feia do mundo. Só que ela levou a piada a sério. Ela entrou nesse concurso e ganhou. Ela venceu de outras 250 mulheres que foram consideradas mais bonitas do que ela. Mas além disso, os donos de circo ficaram obcecados por essa mulher. E ela agarrou a oportunidade, porque queria dar um futuro melhor pros filhos dela. O trabalho dela era ficar parada e sorrir enquanto o público ridicularizava ela. Só que em 2 anos trabalhando dessa forma, ela ganhou o equivalente a 6 milhões de reais. Essa mulher é viciada em comer papel higiênico há mais de 20 anos. O nome dela é Kina e a primeira coisa que ela faz quando acorda é comer papel higiênico, até antes de escovar os dentes. I eat it everywhere. At work, in the car, at the nail salon. Is that a napkin? Toilet paper.
Ela faz isso desde criança e come até 4 rolos de papel por dia. Nos últimos 20 anos, ela já ingeriu mais de 6.000 quilos de papel. E ela diz que cada tipo de folha de papel tem um gosto diferente. De acordo com ela, o papel higiênico dá água na boca e fica crocante quando você tá com a boca cheia. Ela tem um transtorno de seletividade alimentar bem extremo e fala que não consegue parar de comer papel. Pelo menos é papel limpo, né? Em 2018, a Domino's fez uma promoção na Rússia que deu meio errado. A campanha era: quem tatuasse a logo deles em qualquer lugar do corpo ganharia 100 pizzas de graça todos os anos. A ideia é que isso durasse pouco tempo, porque eles achavam que a maioria das pessoas não teria coragem de tatuar uma logo aleatória no corpo. Só que eles estavam errados. A promoção viralizou e em só alguns dias milhares de pessoas já tinham tatuado a logo deles pra ganhar pizza de graça. A melhor parte é que as tatuagens eram super criativas e cada uma delas tinha o toque pessoal da pessoa que tava tatuando. Só que muito mais gente entrou na promoção do que a empresa tava esperando. A Domino's então ficou desesperada porque eles sabiam que não iam ter dinheiro pra dar pizza de graça pra todas essas pessoas. E por isso eles terminaram a promoção antes do previsto. Era pra ela durar 2 meses, mas ela acabou durando só 5 dias. E eles anunciaram que só as primeiras 350 pessoas que tatuaram o logo iam ganhar as pizzas de graça. Se eles fizessem isso no Brasil, você participaria? Coisas mais nojentas que atores fizeram pra papéis. Pra filmar Titanic, a Kate queria ser o mais produtiva possível. Por isso, ela não foi no banheiro fazer suas necessidades durante vários momentos das gravações, porque ela tinha muitas camadas de roupa que eram muito pesadas. Então, cada pausa pra banheiro levaria mais ou menos meia hora. Então, ao invés de usar o banheiro, ela fez xixi nos tanques de água que eles usavam pra gravar o filme. Sim, dentro do próprio estúdio. E ela diz que foi a alternativa que ela encontrou pra não atrasar os outros atores durante a filmagem. E que é mais ou menos a mesma coisa que fazer xixi em uma piscina enorme. Em Game of Thrones, a Emilia Clarke precisou comer um coração de cavalo durante uma cena. O coração não era de verdade, mas ela disse que o coração falso tinha gosto de água sanitária e textura de slime. Pra gravar Febre da Selva, a Halle Berry ficou sem tomar banho por mais de 2 meses. Ela tava no começo da carreira e queria ter certeza que o personagem ia ser o mais realista possível. E por isso tomou essa medida extrema. Dá pra ir do Brasil até os Estados Unidos de carro? Sim, e já fizeram isso, de Uno. O nome dele é Luiz Torelli e ele ficou 2 anos na estrada pra ir de Nova Odessa, em São Paulo, até os Estados Unidos, cruzando a América inteira. Ele disse que gastou mais de 100 mil reais pra fazer a viagem, incluindo a manutenção do seu Uno Mille 2002. Ele fez o caminho parando em vários lugares e atravessou o Canal do Panamá colocando seu carro em uma balsa. E finalmente pisou em solo americano depois de 1 semana no barco. Além de um meio de transporte, o carro também virou a casa dele. Ele tirou o banco do passageiro e substituiu ele por um colchão de solteiro. Tem até um armário para guardar coisas e uma pia. Quando ele chegou nos Estados Unidos, viajou mais de 30 estados com o seu carro e agora vai iniciar o projeto de ir para a Europa levando também o seu carro. Ele começou o projeto como forma de lidar com a depressão por ter perdido a sua avó. E hoje inspira milhares de pessoas do Brasil e do mundo a superar os seus maiores desafios. Você teria coragem? তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস আমার মানিজ্য থাকবো আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে আর এই কটা দিন তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছো স্যার আজকে আসি সদ ভাত দুধ ভাত আজকে আসি হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করব বিয়া দুরা পাই দুরি ভাই বড় ভাই আপনি যদি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন নিয়ে যান আমগরে করে নাই তাই বলো ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো ইপটিজিং করতো এই জন্য ওই কি করো আমি দাও হয়ে এলাম আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই সারা জীবন সুখে রাখতে পারে স্যার আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর আরে জুলি তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না হইলা গেলে আর মনে পড়বো না আব্বাস গুরুজনদের সম্মান করবি তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি ওটা অনেক বড় অনেক শক্তিশালী অগমত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম ব্যবস্থা আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে ভালো লাগে তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে
পাচ্ছিল এইতেছি রাইতের ফসল ভাই সারাইতের ফসল না সারাইতের ফসল রিমোট তার মানে আপনি কবি না? জি না, বড় ভাই। মাইশা এখন তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, যাও বলছি। আরে বেটা আইবো না জুলি কথা কথা। আরে জুলি গেছে। আরে হাসপাতালের কাজ শেষ কইরা সারা এলাকা। জুলি তুমি বুঝতাছো না, একটাই দাবি থাকবো যে এক দফা এক দাবি। কষ্ট আমার বুকে পাইতে গেছে, আমি অনেক কষ্ট পাইছি ভাই। কষ্ট কোনো ব্যাপার না। এই রিকশা, এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবো যে সেলিম ভাই ভালো। আরে জুলি গেছে বাইরে মনে কর পিক করতে, বুঝছো? মিনিমাম 1700 লাইন কবিতা লাগবো। তুই 700 লিখবি। মানুষ তো মর্ডার, যে কোনো সময় মারা যেতে পারে, মারা গেলেই বাঁচি। আমার কথার বাইরে কোনো কিছু করবি না। আর ও যদি তোকে পড়ানোর চেষ্টা করে তুই কোনোভাবে কোন হারামজাদা আমার মায়ের ডিস্টার্ব করে। খালু আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। কই আপনার মেয়ে যাবে না স্যার? না আমার মেয়ে যাবে না, আমি একা যাব। এই সেলিম তুমি কই যাও? কবিতা লিখতে হইব। কয় লাইন লেখছস দে, নাহলে কিন্তু আমি তোকে পিটামু দে। তাদের লাগবে হইব না ভাই, এটা স্যার আপনি যেটা করবেন এটা করবো। কনফার্ম করে আমি করে লিখি, কবিতা লিখতে পারবো না। কোনো মাপ নাই। এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো। আর তোর আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। এত কিছু ফালানোর সিস্টেম জানো, আর প্রেমে ফালানোর সিস্টেম জানোস না? কথা তো একেবারে ফালায় দেওয়ার মতো না। তাকে যদি তোরা গুলিও করস, আগে সালামটা তুই আনো। আপনার ছেলেকে আমার এত পছন্দ হয়েছে যে আমি তো বিয়েতে রাজি হয়ে গেছি। বছরও পড়বো না। আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম, তুমি যদি 7 মাস্তানি মুস্তানি অপরাধ, এই 7 দিন খালি খাবি। আর এরকম পট্টি দিয়ে রাখছস কেন? আমি চাই এই মহৎ কাজটার সাথে আপনি থাকেন। আমাদেরকে একশো দুনিয়ার হাসা বেটা। হ্যাঁ আরে বেটা বড় ভাইয়ের মতো একটা বড় ভাই মানে টুকু কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো? কমু তানিয়া বলাবো কেমনে বেটা? কস না কেন ক বেটা? তোমার আমি আসলে ফুল দাও দে আচর করে বুঝতেছ। গর্জন করলেই সবকিছু অর্জন হয় না, বুঝছো? শুধু ভাত কেন?